Oi pessoal, tudo bem? Professor Marco Aurélio. Hoje nesta aula, nós vamos estudar as enzimas. E para o pessoal do primeiro ano, essa matéria está no volume 1, na frente A, na página 32. Então, abram a apostila e vamos começar a nossa aula. Muito bem, o que são enzimas? Enzimas são biocatalisadores, ou seja, moléculas que possuem a capacidade de acelerar as reações químicas, certo? Mas qual a natureza dessas moléculas, desses biocatalisadores? Qual a natureza das enzimas? A maioria são proteínas. Como nós já estudamos as proteínas, vocês sabem que as proteínas são polímeros de aminoácidos, certo? Essas enzimas, então, são proteínas, a maioria. Por que eu falo a maioria? Porque existe uma que é chamada de ribosima, que não é uma proteína, é uma molécula de RNA que pode atuar como enzima, certo? Então as enzimas, a maioria são proteínas. Muito bem. Existem alguns termos muito importantes que nós precisamos saber sobre essas enzimas. São chamados cofatores e coenzimas. Muito bem. Esses cofatores e coenzimas são substâncias de natureza não proteica que se ligam às enzimas para que elas possam atuar, para que elas possam ser funcionais. Só que, se essa substância que se liga à enzima for um íon metálico, por exemplo, o ferro, ele recebe o nome de cofator. Lembra da hemoglobina, que é uma proteína? Então, tem o ferro que se liga nessa proteína. É chamado então de cofator. Mas se for derivado de vitamina ou vitamina, não recebe o nome de cofator, recebe o nome de coenzima. Tá ok? Muito bem. Essas enzimas, elas podem ser classificadas também quanto ao local de ação. Se elas atuam dentro das células, elas são chamadas de endoenzimas. E como elas são chamadas se atuam fora da célula? Exoenzimas. Simples assim. Ok? Muito bem. Lembrando que as enzimas são produzidas no interior das células, nos ribossomos, no processo chamado de tradução, é que ocorre a síntese de proteína. Mas isso é matéria para depois. Por enquanto, eu quero que vocês saibam que elas são produzidas no interior das células. Tranquilo? Muito bem. Alguns termos importantes sobre as enzimas. Às vezes você lê num texto o termo proenzima ou zimogênio. São enzimas inativas, certo? Essas enzimas inativas precisam ser ativadas por outras substâncias, que são chamados de ativadores, que são as substâncias que ativam as proenzimas. Que é um exemplo bem legal, no nosso estômago existe uma enzima chamada pepsinogênio, que é uma enzima inativa presente no estômago. Aí, na presença de HCl, que é o ativador, ela passa a ser chamada pepsina. Então, o pepsinogênio é a proenzima, o zimogênio, que é ativada pelo HCl, e a enzima ativa é chamada de pepsina. Tranquilo? Então vamos lá. Com relação à nomenclatura das enzimas, basta acrescentar o sufixo ase ao nome do substrato ou ao nome da reação. Por exemplo, maltase degrada o substrato maltose. Então o que eu faço? Eu pego o substrato maltose e troco por ase, fica maltase. Protease, que degrada a proteína. Lipase, degrada lipídio. Descarboxilase, que remove em grupos carboxilas. Então, ó, aqui eu estou mostrando para vocês o nome do substrato, tá vendo? Ó? Protease, lipase, maltase. E aqui eu já estou mostrando o nome da reação, que é uma reação de descarboxilação, ou seja, retirar carboxilas. Então, eu pego o nome do substrato ou o nome da reação e acrescento ase. E ponto final. Certo? Tranquilo. Essas enzimas, elas são específicas. Então, elas dependem de um sítio ativo que possui alta afinidade com o substrato.
Então, ocorre o seguinte, forma-se o complexo enzima-substrato, você tem a enzima, depois você tem o substrato, ó, a enzima e o substrato. Forma-se o complexo enzima-substrato. Depois desse complexo, ocorre o quê? Ocorre a reação. Então, se vocês observarem nessa figura aqui, ó, eu tenho a enzima e o substrato. É um encaixe específico da enzima com o substrato. Depois ocorre a formação do produto. E um detalhe, as enzimas não são consumidas na reação. Elas voltam e degradam outro substrato. E isso é chamado especificidade das enzimas. Tranquilo? Muito bem. Ó, existe uma equação que chama equação de Michaeli, que diz que enzima mais substrato forma o complexo enzima-substrato, depois enzima mais produto. Mas essa equação de Michaeli, ela diz que essas reações podem ser reversíveis, ou seja, ocorre no sentido enzima-substrato formando produto, ou enzima mais produto formando enzima mais substrato. Ocorre então nos dois sentidos. Tranquilo? Então essa equação mostra que algumas reações enzimáticas são reversíveis. Acontecem nos dois sentidos, eu acabei de falar. E existe também uma coisa muito importante que é chamada de inibição competitiva, porque os inibidores enzimáticos são substâncias que competem diretamente com o substrato. Então são substâncias que parecem muito, a estrutura é muito semelhante ao substrato. Então, ao invés do substrato se ligar à enzima, quem liga é o inibidor. Aí atrapalha a ação enzimática. Isso acontece muito, por exemplo, a questão dos antibióticos. A penicilina, por exemplo, ela inibe a enzima que está envolvida na formação da parede celular da bactéria. É um inibidor. Então, esses inibidores são fantásticos para que a gente possa sintetizar medicamentos para curar certas doenças. Ao Covid aí, ó. Provavelmente estão pesquisando uma substância que inative a ação do Covid. Pode ser um inibidor enzimático, como no caso do vírus da AIDS. Existe um medicamento que inibe a transcriptase reversa, que é a enzima que faz com que o vírus se replique na célula. É o inibidor enzimático. Tudo bem? Muito bem. E existem, por fim, fatores que influenciam a velocidade das reações. A reação só acontece na presença de enzimas. Então, existem fatores que afetam as enzimas, afetando a velocidade das reações. Temperatura, concentração de substrato e pH. Aí é assim, ó, a temperatura, prestem atenção nisso aqui, que isso aqui é questão de vestibular. Quanto maior a concentração, quanto maior, ó, aqui a temperatura e aqui a velocidade da reação. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Até que chega num ponto, nesse ponto B, que a gente chama de temperatura ótima, que é a temperatura ideal para que a reação tenha velocidade máxima. Passou desse ponto, o que acontece com a reação? Ela simplesmente diminui a velocidade. Qual que é a pergunta do vestibular relacionada com isso aqui? Por que isso acontece? Porque quando você aumenta a temperatura acima do valor ótimo, a enzima pode desnaturar. E a enzima desnaturando, acabou a reação. Tranquilo, galera? Muito bem. Outro fator é o pH. Então, ó, o pH também é a mesma coisa. À medida que o pH aumenta de valor, aumenta a velocidade da reação, até que se atinja também um pH ótimo. Então, as enzimas têm temperatura ótima e pH ótimo. Passou desse valor, o que acontece? Despenca, atrapalha a reação. Beleza? E por último, a concentração do substrato. O substrato é o único que a reação, a enzima não é desnaturada. Só que acontece o seguinte, quanto maior a concentração do substrato, maior a velocidade da reação. Porém, chega num ponto que estabiliza. A enzima só vai reagir com aquela quantidade de substrato. Se você colocar mais, ela continua reagindo com a quantidade que ela é capaz de fazer. Não ultrapassa. Por isso que a reação fica
com velocidade constante. Porque a enzima não vai atuar além da capacidade dela. Ela não desnatura, mas ela também não atua além da capacidade, como está aqui nessa figura aqui. Tudo bem? Muito bem. Então, ó, façam essas tarefas e estudem muito. Valeu! A gente se vê mais.